Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, consultor e estudioso desse ambiente corporativo. 30 anos de carreira profissional prestando serviço para grandes empresas do Brasil e do exterior. 15 anos investindo na Bolsa. Essa experiência que eu disponibilizo aqui para vocês em mais de 1000 vídeos. Todos desde julho de 2020 para cá, mais de 1000. Portanto, maratone todos e sigam a ordem cronológica, porque os vídeos eles vão se complementando, então vai fazer sentido para você fazer a ordem cronológica. Bom, o ano de 2021 acabou, já estamos na segunda semana, vamos dizer assim, de janeiro de 2022. O ano acabou, eu procuro sempre aproveitar as 2 primeiras semanas para fazer um balanço do que houve e a gente olhando para trás, a gente vai ver que a Bolsa caiu quase 12% no ano passado. Foi um ano ruim para a Bolsa. Isso não significa que foi um ano ruim para todos os ativos da Bolsa. Tivemos casos aí como Embraer que subiram 180%, Braskem 176%. Então sim, teve cases de sucesso na Bolsa. Por outro lado, no Ibovespa a gente viu uma queda de quase 12%. E 2022? Agora vamos falar de 2022. Já olhamos 2021, fizemos algumas ponderações ao longo desses últimos dias, análises do que aconteceu, do que foi importante, e aí fica essa questão. O que esperar de 2022? Olhando o que os analistas estão falando, e eu olho o que eles falam, sim, porque eu vou procurando coletar o máximo de dados que eu posso nesse início de ano, para começar a construir o meu juízo de valor. Então eu vou coletando dados do olhar de terceiros para construir o meu olhar. Então a maior parte dos analistas acredita que o Ibovespa deve registrar ganhos em 2022. A maior parte dos analistas acredita que o Ibovespa deve registrar ganhos em 2022. Que o senhor diga amém. Após terminar o ano que passou em 104.822 pontos, espera-se que esse ano a gente vá iniciar uma trajetória ascendente e que termine o ano pelo menos na casa dos 120 mil pontos, é o que alguns analistas estão ponderando. É óbvio que há um entendimento que teremos um ano desafiador por conta de inflação, por conta de juros elevados, por conta de eleições. Mas a perspectiva positiva ocorre em meio à avaliação de que o Ibovespa está com uma relação de valor sobre o risco convidativa. Quem já entendeu isso foram os estrangeiros, porque eles voltaram para a Bolsa Brasileira a partir de outubro, começaram a entrar e foi o segundo maior movimento de fluxo de entrada de estrangeiros na Bolsa desde 2015. Então, 2021 foi o segundo maior movimento de entrada de estrangeiros na Bolsa desde 2015. E o que explicou isso? Exatamente o fato de ter percebido que nós caímos muito e que a relação do valor sobre o risco é muito convidativa, em especial em dólar, porque o dólar também apreciou, né? Olhando o que os analistas estão dizendo, se a gente for fazer uma média de expectativas, na média eles estão apostando de que o Ibovespa termine o ano na região dos 125 mil pontos no final do ano, 125 mil pontos. A Bolsa Brasileira continua barata em quaisquer métricas, anotem isso, a Bolsa Brasileira continua barata em quaisquer métricas que nós desejarmos mensurar. Esse foi um texto divulgado pela XP, que projeta o índice a 123 mil pontos no final do ano. Seja pela relação preço-lucro, excluindo as commodities, comparando com a renda fixa ou outras bolsas, né, há sim a impressão e a ideia de que nós temos um chão muito interessante para evoluir e ascender na Bolsa de Valores. Isso por si só não garante, óbvio, retornos positivos, mas para o investidor que tiver paciência e que tiver visão de longo prazo, esses momentos de quedas, de correções, de turbulência tendem a ser os melhores para investir. É isso que a história nos conta.
É isso que a história nos conta. Momentos assim abrem excelentes oportunidades. O Bradesco BBI avalia que as ações brasileiras continuam a ser um caso de alto risco, que diz o Bradesco BBI, dadas as incertezas, mas possuem uma assimetria para o lado positivo. As projeções deles apontam para o IBOV no fim do ano em 130 mil pontos. 130 mil pontos é a previsão do Bradesco BBI. Para eles, o principal catalisador positivo em 2022 será uma convicção cada vez maior de que um ajuste fiscal profundo acontecerá após as eleições, o que pode levar o mercado a uma recuperação expressiva. A preferência do banco é por nomes do consumo discricionário e indústrias, além de financeiros. O banco tem posição neutra em consumo básico e energia e abaixo da média em ações de materiais básicos. No caso da XP, ela trabalha com cenário básico com o IBOV em 123 mil pontos e traçou dois cenários. No pessimista, o índice terminaria em 93 mil pontos, no pessimista, e no otimista, em 145 mil pontos. Para as ações brasileiras, a principal preocupação para os investidores neste ano estão aí relacionadas às eleições. Para que o caso do melhor cenário se materialize, ou até mesmo o cenário base com que trabalhamos, de 123 mil pontos, os riscos nacionais e globais precisam diminuir primeiro, principalmente os domésticos, relacionados ao cenário de longo prazo de taxas, afirma a equipe da XP. Os analistas calculam que o prêmio de risco para as ações segue favorável, mesmo considerando as taxas de juros mais altas. Né? O Morgan Stanley, banco de investimentos americano, traçou 3 cenários para o IBOV. O cenário base do banco é 120 mil pontos. Aí ele entende que terá aí uma elevação nas ações das commodities, né? Pondera que a manutenção de políticas macroeconômicas, uma âncora fiscal mais ortodoxas, seria importante para que o índice voltasse a esse patamar no fim de 2022. No cenário mais otimista do Morgan Stanley, o Ibovespa iria a 140 mil pontos, com os preços mais altos das commodities e expectativas mais positivas para o fim do ano e para o novo governo. No cenário pessimista do Morgan, o índice iria para 88 mil pontos, com queda dos preços das commodities e impacto de um racionamento de energia no crescimento. Esse cenário mais pessimista, para mim, ele não tem nenhuma, quer dizer, nenhuma não, porque sempre tem, mas ele tem mínimas chances de se materializar. Já o JP Morgan, outro banco de investimentos americano, traçou um cenário base para o Ibovespa a 133 mil pontos, né? E no cenário mais otimista, 160 mil pontos. No cenário mais negativo, 102 mil pontos. Segundo o JP Morgan, as notícias negativas já estão aí na mesa. Elas já estão aí na mesa, citando as questões eleitorais, o crescimento mais baixo, juros mais altos, ressaltando que no cenário base existe uma assimetria de risco versus recompensa muito mais evidente, apesar da incerteza política. Na perspectiva mais otimista deles, do JP Morgan, o índice chegaria a 160 mil pontos, mas para isso o crescimento da economia seria muito forte, muito mais forte do que o esperado, com a reabertura impulsionando o setor de serviços e, ao mesmo tempo, um crescimento global que permitisse preços mais altos para as commodities. Segundo o banco, o debate político nesse cenário mais otimista tenderia para o centro, saindo da polarização. Candidatos à presidência prometeriam no início do processo manter uma estrutura de política econômica responsável, respeitando as regras fiscais em vigor. Os termos de troca permaneceriam muito favoráveis, permitindo que houvesse um real barato, permitindo que o real barato se valorizasse à medida que as incertezas políticas reduzissem, né? E aí as taxas de juros iniciariam uma trajetória de queda após as eleições, nessa visão mais otimista. O Bank of America projeta a bolsa em 125 mil pontos,
destacando que sua projeção está abaixo das máximas de 2021, que chegaram a 130 mil pontos, né? E isso seria fruto de uma combinação de tendência de aumento de custo de capital, tanto no Brasil quanto no exterior, e o crescimento mais lento da China, e riscos de revisões para baixo dos lucros à medida que a atividade desacelere. No caso das eleições, os estrategistas entendem que o cenário base assume que os candidatos irão se mover na direção do centro, em termos de política e de responsabilidades. O BB Investimentos tem uma projeção positiva para o Ibov de 137 mil pontos. Seu cenário base ressalta que, aparentemente, a evolução do processo de imunização sugere que o país tende a apresentar impactos de redução de mobilidade menos intensos, relativo ao que se verifica no atual momento da Europa. E caso esse contexto se confirme, produzirá maior visibilidade sobre a expectativa de crescimento econômico para o ano e para os próximos anos. A Ativa Investimentos tem uma projeção menos otimista, mais conservadora, vamos dizer. Eles apostam em 117 mil pontos e avaliam que 2022 vai ser um ano muito volátil, mais volátil ainda do que 2021, devido às questões internas em especial. No ambiente interno, teremos a aproximação das eleições, que, embora cedo para fazer preço nos mercados, talvez já comece a pesar nas escolhas e decisões do atual governo, pesando mais as medidas que possam agradar a determinado grupo de eleitores do que uma agenda mais responsável, que não costuma ser muito popular, né? Então, se a gente for pegar as principais projeções, teríamos o seguinte: considerando aí o cenário base com que esses bancos e corretoras trabalharam. Goldman Sachs, 116 mil pontos no cenário base. Ativa Investimentos, 117 mil pontos. Morgan Stanley, 120 mil pontos. XP, 123 mil pontos. Bank of America, 125 mil pontos. Santander, 125 mil pontos. Bradesco BBI, 130 mil pontos. BTG Pactual, 132 mil pontos. JP Morgan, 133 mil pontos. BB Investimentos, 137 mil pontos. Traçando aí uma média, temos como média 125.800 pontos. Seria aí a projeção do cenário base para o Ibovespa em dezembro de 2022, ou seja, ao final do ano. Então, tome nota disso aí. Eu já dei um print nessa tabelinha, né? E isso já está aqui no meu caderno de notas, vamos dizer assim, para eu ter um pouco a percepção de bancos, de investimentos do Brasil e do exterior. Como eles estão olhando o Brasil, quais são os riscos que eles enxergam, como eles enxergam a recuperação econômica, qual o timing dessa recuperação econômica. Então, é um pouco isso que eu procurei trazer aqui para compartilhar com vocês, certo? E isso complementa um pouco os nossos estudos, no sentido da gente procurar entender para onde estamos indo ou para onde estamos tendendo, né? E aí assim a gente começar a formular as nossas estratégias de como se posicionar neste ano. O que fazer, o que não fazer, quando fazer, é um pouco isso que a gente vai falar nos vídeos mais para frente. Gostou deste vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.